tudo bem? Estamos novamente aqui nessa segunda aula, né? A primeira aula nós abordamos o assunto principal dessas aulas, que é sobre o medo, né? E suas consequências. A gente vê que esse medo, na primeira aula, a gente viu que esse medo é normal, faz parte da vida do ser humano. Então, nós vamos abordar nessa aula que o medo, ele está no campo, ele pode estar no campo racional e também no campo irracional. Então, quando este medo, ele está no campo racional, é porque o perigo é real, a ameaça é real. E esse medo, ele vai te ajudar em muitas coisas, a te proteger. Por exemplo, você tem medo de dirigir um veículo em alta velocidade. Então veja que este medo vai livrar você de ter sérios acidentes, ou vai livrar você de ter algum tipo de acidente com o teu veículo. A mesma coisa você que tem medo das enfermidades. Então você tem tanto medo de ficar enfermo, que você vai praticar um exercício físico, você vai se cuidar da tua parte física. Então veja que esse medo ele está trazendo uma proteção para a tua vida. Você tem medo de andar em lugares, ruas escuras, né, ruas abandonadas, então está ali, então você tem essa proteção. Esse medo é normal, você tem, e esse medo nesse momento vai evitar de você ser assaltado ou até você ser morto, né? Então veja que esse medo no campo racional é normal, ele vem e nos protege. Mas quando este medo ele passa do campo racional e agora ele entra para o outro campo do nosso cérebro, o irracional, ou seja, a capacidade que você tem, o nosso cérebro tem, de imaginar as coisas. Né? O teu cérebro, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de criar situações, imagens. A gente pode se ver lá no passado, como também a gente pode trazer lembranças de coisas, a gente pode criar coisas na nossa mente de futuro. Então veja que aí já parte para o campo irracional do teu cérebro. E a partir do momento, é aí aonde este medo começa agora a não ser um medo normal. Começa a ser algo exagerado. A partir do momento que você passa do medo para o desespero, você vai estar diante de um perigo, diante de uma ameaça, aí você vai realmente ter uma realidade de medo. Mas no campo irracional, o medo ele vai surgir de algo que não existe. Não tem esse perigo real. Não, está tudo na tua mente, na tua imaginação, no teu campo irracional. Então, a pessoa, ela foge da realidade, né? E quando o medo, ele se desenvolve e se torna uma fobia, o medo exagerado, passa a ser, você passa a ter o desespero, a angústia, a ansiedade e pode se tornar em uma doença. Né? Tem pessoas que ela já chegou num nível tão grande desse medo exagerado, que ele passa agora a ter essa síndrome do pânico. Né? Ele pensa que tem pessoas que estão lhe perseguindo, pessoas que querem lhe matar, pessoas que querem fazer mal. Então, tudo está ligado
no campo irracional da nossa mente. Então veja que a partir desse momento, desse medo exagerado, ele começa agora a passar por este processo e ele se torna, muitas das vezes, em fobia. Né? A fobia já é um medo exagerado, descontrolado. Você perdeu o controle da situação. Você passou dos limites, né? É um exagero, um excesso. O medo se tornou, né, uma enfermidade, uma doença. Você vai começar a sentir tanta coisa, reações no teu corpo. Você vai ficar angustiado, você vai começar a imaginar coisas. E é o sofrimento antecipado. Vira-se quando você, a partir de quando você parte para o campo irracional da tua imaginação, você começa agora a ter medo de coisas que nunca vai existir. Então, há pesquisas que 95% das nossas preocupações diárias nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Então veja que a partir do momento que esse medo ele passa do campo racional para o campo irracional, esse medo se torna uma fobia. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia de andar de avião, ou seja, só em ele pensar que a viagem dele vai ser amanhã, tal hora, ele já começa hoje, ele já começa a suar, ele já começa a tremer, ele já começa a se imaginar que o avião vai cair, que o avião vai incendiar. E tem pessoas que eles chegam ao ponto de até ligar para os parentes, para dizer, ó, se eu morrer, tu faz isso, tu faz aquilo. Então veja que se perde o controle da situação e no momento de tanta aflição, tanta angústia, tanto processo que teu corpo está passando, tanto medo exagerado, essa fobia, e você vê que nada está existindo, algo que não existe está no teu campo mental. Então é por isso que você tem que entender o que é fobia. É um tipo de transtorno de ansiedade, uma sensação de medo excessiva e constante, sem controle inicial. Você não controlou o início desse medo, desses pensamentos, e o medo desproporcional. É aquilo que veio para te fazer medo, e isso passa a ser no campo irracional. Não tem um perigo real, está tudo no campo mental, na imaginação. A fobia, ela vai levar a pessoa a ser tão persistente que o sentimento que ela está passando, né, por uma situação vai acontecer antes de qualquer coisa, né, realmente vir a acontecer. Ou seja, não está acontecendo nada. Mas você, na tua mente, na tua imaginação, já imaginou um monte de situação. Então é preciso que você aprenda a lidar com cada situação. O medo é normal, é real, vai existir no campo racional, real. Mas a partir do momento que você perde o controle e esse medo ele aumenta, ele começa a ser excessivo, exagerado, desproporcional. Então, porque o teu cérebro ele não sabe distinguir o que é verdadeiro ou falso. É aquilo que você está imaginando, pensando. Se você está cheio desses pensamentos negativos, teu cérebro vai produzir substâncias químicas para o teu corpo e o teu corpo vai sentir também a negatividade, os sentimentos negativos. Então veja que é um processo, pensamentos negativos, sentimentos negativos, sentimentos negativos, pensamentos negativos, e a partir desse momento você vai ter
as ações negativas, comportamentos negativos e também resultados negativos. Então é importante que você aprenda que o medo é normal, mas a partir do momento que ele passa para o campo irracional da tua imaginação, ele entra em outro nível, um outro nível. E se você não aprender a controlar esse medo no início, se você não aprender a lidar com essas situações, você pode passar por uma fobia, né? Você fica ali descontrolado. Uma pessoa, quando ela está passando pela sua fobia, é complicado para você dizer a ela que tenha calma, tranquilidade, e ela fica ali vendo a situação, tá caindo, o avião tá caindo, vai correr, vai. E na realidade é tudo no campo imaginário. Fica com esta aula. Essa aula eu tenho certeza que está te ajudando. E clica aí embaixo na próxima aula para você ir para a terceira aula. E a terceira aula nós vamos estar abordando sobre a ansiedade. É isso mesmo. Então, fica na paz. Eu sou o pastor Kennedy Santana e estamos aqui te ajudando, né, com essas aulas gratuitas, você se desenvolver como pessoa e você saber lidar com essas situações de medo, de fobia e de ansiedade. Até na próxima aula.